São. Vamos respirar profundamente, fechar os nossos olhos, silenciando os nossos pensamentos, trazendo somente o aqui e agora, deixando lá fora tudo que é lá de fora. E neste momento nós pedimos a permissão para estar abrindo um portal onde juntos possamos mergulhar no conhecimento, na busca de aprender mais, de troca, de comunhão, pedindo aos mestres e amigos espirituais que possam estar nos intuindo, nos auxiliando, pedindo o acolhimento de todos os orixás, pai e mãe de nossas coroas, meu pai Ogum, minha mãe Iemanjá, na presença de todos os nossos guias de trabalho, que trazem para nós também, através da intuição, a sabedoria, o conhecimento. Pedimos neste momento a presença de Exu, Pombogira, Exu Mirim, aos nossos guardiões, que possam estar conosco, nos dando toda a segurança, todo o amparo, toda a proteção. Agora, e para aqueles que possam vir a ter acesso a esse estudo, possamos estar nos conectando com uma egrégora aonde a luz se faz, em todos os cantos, em todos os pontos desse planeta. E cada um de nós que aqui estamos, possamos sentir o amparo, pois estamos abrindo, sim, um portal onde a magia se faz. O aprender, o descobrir, o acessar informações magísticas traz para nós, sim, o empoderamento de sabermos para onde desejamos ir, para pisar com os nossos pés firmes no chão. E neste momento, agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos por estarmos juntos, aqui, agora, juntos para seguir em direção daquilo que entendemos como aprendizado, luz, caminho em nossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos iniciar mais uma noite de estudo. Boa noite a todos, aqueles que eu ainda não vi. Vinícius, Monique. Vamos lembrar do copinho com água, né? O que nos foi orientado para que nós possamos, ao final do nosso estudo, estar fluidificando esse copo com água para que nós possamos estar bebendo depois, que traz para nós a cura, a proteção, né? O auxílio, e, com certeza, a presença de toda a egrégora que está, nesse momento, aqui conosco, né? Hoje nós vamos, mais uma vez, mostrando a vocês, nós estamos estudando a nossa apostila Estudando a Umbanda. Nós estamos no volume 1, de mediunidade. Estamos encerrando o capítulo que fala sobre o desenvolvimento mediúnico. Estamos encerrando esse capítulo, os métodos de desenvolvimento mediúnico. Nós estamos no tópico 5.5. Não sei se dá para vocês verem. Eu não vou trazer o número da apostila, que a minha apostila pode não estar na mesma numeração de página, né? Mas
vamos dar continuidade, nós falamos, né, no último estudo de todos os processos, né, todos os métodos que nós vamos utilizando no desenvolvimento, e estávamos encerrando falando sobre o recolhimento, sobre cada visão de cada instituição, de cada linha de trabalho, né, preparar os seus médios, os seus componentes nesse processo de desenvolvimento. E aqui na 5.5 fala sobre o uso dos enteógenos no desenvolvimento mediúnico, uma análise crítica e responsável. Mais uma vez eu volto a falar, nós já falamos sobre isso, né, em estudo passado, pincelamos sobre isso e estamos agora voltando mais um pouco nesse tema. O tema do uso de substâncias enteógenas, do grego enteos, que quer dizer Deus dentro, e genos, quer dizer gerar, ou seja, enteógenos quer dizer que gera o divino em si. No contexto do desenvolvimento mediúnico, é complexo e delicado. Substâncias como a jurema e a ayahuasca, que possuem um histórico de uso ritualístico em outras tradições, por vezes são importadas para o ambiente umbandista, levantando questionamentos éticos de compatibilidade e de responsabilidade. Vocês vão lembrar que nós falamos sobre isso, né? Existem algumas casas de Umbanda que já fazem uso, sim, da jurema, né? Do ayahuasca, do rapé. Existem casas que são mais ligadas realmente ao processo do xamanismo e que fazem o uso também, mesmo sendo denominado uma casa de Umbanda. O contexto histórico e tradições de origem. A influência indígena e do catimbó. O uso da jurema, uma bebida feita com ervas, e a raiz da jurema preta com fortes propriedades psicoativas. E da ayahuasca, que é a bebida amazônica, base de Santo Daime e de outras tradições. Tem raízes profundas em culturas indígenas e em práticas como o catimbó, que é a religião popular do Nordeste brasileiro, conhecido como a religião da jurema sagrada. Nessas tradições, essas substâncias são usadas dentro de um contexto cultural, ritualístico e de cura específico, com propósitos definidos e sob a guia de pajés ou mestres experientes. Jurema, tradicionalmente usada por povos amazônicos, é uma bebida forte que altera a percepção, usada para o contato com o mundo espiritual, a cura e a adivinhação. E a ayahuasca. Hoje eu estou ouvindo falar ayahuasca, né? Oh, meu Deus! Hoje a ayahuasca não está vindo. A ayahuasca, similar à jurema em seu efeito psicoativo, mas com composição e tradições de usos distintas, sendo a base de religiões como Santo Daime, entre outras. Controvérsias e preocupações, a lucidez da mediunidade umbandista. A importação do uso dessas substâncias para o contexto umbandista gera várias controvérsias e preocupações sérias, especialmente para uma linha de Umbanda que preza pela lucidez do médium. Legitimidade cultural. O primeiro questionamento é sobre a legitimidade de se usar essas substâncias em contextos onde não há uma conexão cultural ou ancestral histórica com elas. O que funciona e faz sentido em uma tradição não necessariamente se encaixa em outra. Os efeitos e interpretações. O debate central é entre hiperativação do estado de presença e viagem alucinógena. Os defensores do uso argumentam que as substâncias abrem a percepção, facilitando o contato espiritual e as visões. Já os críticos alertam que os efeitos psicoativos
podem gerar alucinações, que são produtos da mente do próprio indivíduo, seu repertório de informações, medos, desejos, traumas, e não necessariamente uma percepção clara do mundo espiritual. A experiência pode ser intensa, mas ser um produto do cérebro alterado, e não uma comunicação mediúnica autêntica. A compatibilidade com a Umbanda. Este é o ponto mais crucial. A Umbanda tem a lucidez do médium como um pilar fundamental. O médium deve estar consciente, deve ser capaz de discernir, de raciocinar, mesmo que alterado pelo transe. O uso de substâncias que alteram a percepção e o estado de consciência pode comprometer essa lucidez, gerando confusão entre os fenômenos. O médium pode ter dificuldade em distinguir o que é uma alucinação induzida pela substância e o que é uma genuína comunicação espiritual. O risco de patologias. Pessoas com predisposições e problemas psiquiátricos podem ter surtos psicóticos ou agravar condições existentes sob o efeito dessas substâncias. A perda do discernimento ético. Em estados de consciência alterada, o médium pode ter seu senso crítico e ético comprometidos, tornando-se vulnerável a manipulações ou a agir de forma irresponsável. Reflexões críticas. Diferença entre contexto tradicional e a importação. O uso em contextos tradicionais indígenas, o Santo Daime, ocorre sob uma cosmovisão, preparação e controle que não podem ser simplesmente replicados ou ignorados quando a substância é importada para outra religião. As considerações éticas e práticas no desenvolvimento mediúnico umbandista. A Umbanda, ao buscar o desenvolvimento mediúnico, visa a lucidez e a ampliação da consciência, não a sua alteração artificial. Questionamento sobre o uso. O uso de substâncias que alteram a percepção vai contra o princípio da lucidez na mediunidade umbandista. Desafios no discernimento. Torna-se extremamente difícil para o médium distinguir entre os efeitos da substância e experiências mediúnicas genuínas, gerando confusão e interpretações equivocadas. A necessidade de cautela e estudo. É imperativo abordar o tema com cautela, senso crítico e considerar as evidências, tanto positivas de outras tradições com o uso ancestral, quanto negativas, de riscos e incompatibilidades com a Umbanda. A busca pelo desenvolvimento espiritual deve ser equilibrada com a responsabilidade e o discernimento crítico. A porta para o mundo espiritual na Umbanda é aberta pela fé, pela caridade, pelo estudo e pela disciplina, e não por atalhos artificiais que podem comprometer a lucidez e a saúde do médium. A pureza do canal é um dos maiores bens a serem zelados. Aqui nós encerramos esse capítulo. Nós podemos trazer para nós, né, como aprendizado em relação à Jurema Preta e ao Ayahuasca, é que nós não estamos de forma alguma falando que o seu uso seja positivo ou negativo. Muitas pessoas buscam cada vez mais o Ayahuasca, muitos relatos, né, vão sendo dados de cura, de abertura realmente de canais, de acesso a informações de fractais, de mundos paralelos, de processos que foram muito positivos. De forma alguma aqui nós estamos querendo colocar de que seja algo que não deve ser feito. O que a gente traz para reflexão, né? Mais uma vez, a gente pode falar sobre o alvorecer de luz, sobre a nossa casa, que não fazemos uso, né?
mas sabemos, entendemos que já existem, sim, algumas casas que o fazem, e acredito eu que com total responsabilidade busca cada vez mais, né, para que seja, de alguma forma, se sentindo a necessidade do acesso, né, a essas ervas nos seus rituais, que realmente sejam com essa consciência, né, que é preciso ser, com responsabilidade para tudo. Dentro do desenvolvimento mediúnico na Umbanda, cada vez mais a gente percebe que a Umbanda vem buscando essa consciência do médium, essa autorresponsabilidade. Eu falo que, mais do que um desenvolvimento mediúnico, as casas devem focar, e assim é o nosso objetivo, no desenvolvimento humano, de cada vez mais trazer essa responsabilidade para o ser humano, para o humano que está ali desenvolvendo a sua mediunidade. E quando nós, de alguma forma, vamos... e por isso esse processo de que, no passado, a maioria da mediunidade não era uma mediunidade consciente, né? Se tinha mediunidade inconsciente, quando houve toda aquela necessidade de confirmação, de prova em questões de mediunidade. Hoje, nós já estamos vivendo uma era que a maioria da mediunidade ela é consciente, para que o médium saiba da sua responsabilidade dentro daquele processo. Então, isso, de forma alguma, minimiza a força da mediunidade, mas traz para o médium cada vez mais a sua consciência, a sua responsabilidade, né, diante da mediunidade. Então, isso também é um fato que, em questão ao uso, né, desses alucinógenos, desses enteógenos, não é muito comum dentro da Umbanda. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Podemos passar, então. Vamos dar início à coroa mediúnica. É o capítulo 6. A coroa mediúnica, os alicerces espirituais do médium umbandista. Agora nós vamos falar, né, o médium já tivemos essa consciência desse desenvolvimento, e agora nós vamos entender que nós vamos desenvolver o quê, né? Na Umbanda, o conceito de coroa mediúnica é fundamental. Ele vai muito além de uma simples metáfora para o topo da cabeça. Representa a base espiritual e estrutural que sustenta o trabalho do médium. É a equipe essencial de entidades que assenta no campo vibratório do médium, garantindo uma prática mediúnica saudável, equilibrada e segura. Compreender a coroa mediúnica é mergulhar na própria identidade e ancestralidade da Umbanda no Brasil. A estrutura essencial da coroa mediúnica, os 5 pilares vibracionais. Para a doutrina umbandista séria, a coroa mediúnica não é algo vago ou indefinido. Ela é composta por um conjunto específico de entidades que são consideradas elementos essenciais para o bom funcionamento do médium. Sua presença é tão crucial que a ausência de alguns desses elementos pode indicar desequilíbrios ou a necessidade de uma maior firmeza no terreiro. Os 5 elementos essenciais da coroa mediúnica que devem estar presentes e firmados no médium são o caboclo, o preto velho, a criança, o erê, o exu e a pombagira. Esses são 5 campos de energia que são essenciais para ser aquela base, a estrutura
do médium vem do caboclo, do preto velho, da criança e do Exu e da pombagira. Importante, a presença desses 5 elementos é crucial para a saúde mediúnica e a segurança espiritual do médium. Um terreiro de Umbanda que não possui ao menos os 3 primeiros, caboclo, preto velho e criança, deve ser visto até com cautela. Essa afirmação ressalta a importância doutrinária desses guias. Um terreiro que não trabalha com essas linhas de forma equilibrada e respeitosa, ou que as demoniza, especialmente o Exu e a pombagira, pode não estar em plena sintonia com os fundamentos da Umbanda, em sua plenitude e equilíbrio. O significado e importância de cada elemento, reflexo da ancestralidade e espiritualidade brasileira. Cada uma das entidades que compõem a coroa mediúnica não é apenas um trabalhador espiritual, é um elo com as raízes mais profundas da formação cultural e espiritual do Brasil. Elas representam a fusão das culturas que deram origem à Umbanda. E seus papéis são vitais para o equilíbrio do médium e para a completude do trabalho espiritual. A presença indígena, os caboclos, nós vamos olhando para o nosso passado e a gente vê que caboclo e preto velho é o início de tudo, né? O caboclo representa a força telúrica, a ancestralidade dos povos originários do Brasil. Eles são os guardiões da mata, do conhecimento das ervas, da cura natural, da justiça e da abertura de caminhos. Significado: simbolizam a conexão com a terra, com a sabedoria dos primeiros habitantes do continente, com a resiliência e a força da natureza virgem. A importância para o médium: trazem ao médium a energia da retidão, da verdade, do foco no objetivo e da força para enfrentar os desafios. São os primeiros a nos conectar com a ancestralidade brasileira e com a lei da natureza. Incluem diversas etnias espirituais, como tupinambás, aimorés, guaranis, entre outros. Como dizem, né, o nosso país, o Brasil, ele não foi descoberto, né? Ele já tinha índios, caboclos ali que são originários da nossa terra. A influência africana, os pretos velhos. O preto velho simboliza a sabedoria ancestral, a humildade, a paciência e a caridade dos povos africanos, que foram trazidos para o Brasil sob o jugo da escravidão. Eles carregam a memória da dor, mas também a luz da fé inabalável, da resiliência e do amor. Significado: representam a força da ancestralidade africana, a superação, o aconselhamento sábio e a cura através do benzimento e da palavra amiga. A importância para o médium: trazem a energia da paciência, da humildade, do discernimento, da capacidade de ouvir e de acolher as dores alheias. Muitos vêm da região de Angola, na cultura banto, mas há diferenças vibratórias entre pretos velhos de diversas origens, Nagô, Jeje e etc., o que enriquece a diversidade da Umbanda. E o elenco da pureza e da alegria, as crianças. A criança é a ponte, o elo entre a herança indígena e a africana, trazendo encantamento, a pureza, a alegria, a leveza e a inocência para a coroa mediúnica. Representam a pureza da alma, a capacidade de desmistificar o sagrado com a leveza, a alegria de viver e a facilidade de transitar entre os mundos.
eles têm um poder de cura e de descarrego através das brincadeiras e da doçura. A importância para o médium. Trazem a energia da espontaneidade, de simplicidade, da capacidade de se renovar e de não levar a vida tão a sério. Atuam como um corretivo para a seriedade excessiva, convidando a leveza e a pureza de intenções. Ajudam o médium a reconectar-se com o seu eu interior, com sua criança, resgatando a fé e a esperança. A força terrena e guardiã da lei, Exu e Pombagira. Exu e Pombagira são as entidades que ligam o médium à sua força terrena, à realidade encarnada, à vitalidade, à proteção e ao movimento dos caminhos. Ao contrário do preconceito, eles não são demônios ou entidades do mal, mas sim guardiões da lei, que atuam na linha da esquerda da Umbanda. Significado: representam a força que desfaz demandas, que quebra energias negativas, que protege o médium e o terreiro, atuam nas encruzilhadas da vida, lidando com os vícios, as paixões, os desafios da matéria, o excesso e a falta. São a energia do movimento, da vitalidade, da transformação e da justiça. A importância para o médium. Trazem o ancoramento, a firmeza nos pés, a capacidade de lidar com as energias densas, a proteção contra obsessores e demandas e o discernimento para atuar no mundo. Eles nos ensinam sobre a dualidade, sobre a sombra e a luz, e sobre a responsabilidade dos nossos atos. São fundamentais para o equilíbrio mediúnico, pois sem eles, o médium poderia ficar desancorado da realidade terrena e da capacidade de combater o mal. Até aí deu para a gente pegar, a gente entender que, na realidade, esses foram as primeiras egrégoras que chegaram realmente dentro da Umbanda. Foi o primeiro ponto de força, foi o caboclo e o preto velho, né? As crianças, nós vamos, quando a gente entrar em estudos mais direcionado em cada guia de trabalho, em cada orixá, nós vamos falar um pouquinho desse encantamento das crianças, porque elas fazem esse movimento com leveza em todos os planos, em todos os cantos. Então, foi essencial também para o desenvolvimento mediúnico, né, dentro da Umbanda. Mas, quando a gente entende que a Umbanda é terra, a Umbanda é a nossa raiz, é aquilo que nos conecta com a nossa essência de sobrevivência na Terra. Por isso que a Umbanda é uma doutrina, né, uma religião que ela traz para os médios essa conexão realmente de você estar vivendo aqui, encarnado, na Terra, e te ensina a cada vez mais ir se depurando para estar conectado ao alto, né? Eu falo muito, quem me acompanha já me ouviu comentar e falar sobre isso. Eu fundei o Alvorecer de Luz como uma casa de estudos da doutrina espírita. Mesmo eu, com 7 anos de idade, tendo incorporado pela primeira vez, eu ter estado dentro da casa de Umbanda, da minha mãe espiritual, eu ter feito meu sacerdote. Quando eu, dentro dessa casa, eu acabei pegando o direcionamento, pegando a direção dos estudos espíritas. Eu sempre gostei muito, é algo que em mim sempre falou muito, muito fácil, e lá nós tínhamos esse trabalho na casa, e eu acabei pegando o compromisso desse trabalho lá, que era às segundas-feiras, que era de estudos, de palestras, de passe,
da doutrina espírita. E quando eu fui fundar o Alvorecer de Luz, eu fundei o Alvorecer de Luz como uma casa de doutrina espírita. Não era uma casa umbandista, não era uma casa onde a Umbanda era latente ali. Mesmo eu tendo os meus guias, né, eu não levei isso como fundação da casa. Nunca abandonei a minha fé, nem a minha espiritualidade, mas entendi que naquele momento era outro caminho que me direcionava realmente no meu trabalho mediúnico. E uns 18 anos depois, minha mãe, com 16 anos da casa inaugurada, minha mãe teve um problema de saúde muito forte, eu tive que me afastar da casa para cuidar da minha mãe, ir à casa, mas muito menos. E depois do desenlace da minha mãe, eu tive um processo muito difícil emocionalmente. Eu quase me vi realmente em um processo de depressão muito forte, e por mais que eu tivesse todo o meu estudo, toda a minha base dentro da doutrina espírita, toda a minha fé, todo o meu conhecimento, o que me trouxe realmente para a Terra, o que me aterrou, foi realmente eu voltar a colocar os meus pés e sentir a energia dos guias de Umbanda, do trabalho dentro da Umbanda. Isso me fez assim reviver, me trouxe uma energia de terra, uma energia de vida, uma energia de ação, de trabalho muito forte. Então, eu hoje continuo, né, honrando e respeitando e amando muito todos os ensinamentos, né, da espiritualidade, porque eu não vejo diferença em religiosidade, eu acho que todas elas nos trazem informações, conhecimentos, ensinamentos, mas quando eu voltei a trabalhar com os meus guias de Umbanda, todo esse processo de peso, de dor, de tristeza, de melancolia, de depressão, isso se transformou muito mais rápido. Justamente eu, como médium, e tendo, né, essa sensibilidade de comunicação com energias tão diferenciadas, porque, apesar de que todas elas vêm do mesmo caminho, eu identifico a diferença da energia dos guias de Umbanda, a diferença energética da energia dos guias de Umbanda, principalmente, justamente, o caboclo, o preto velho, Exu, pombagira, é algo, na realidade, assim, te traz um reavivamento mesmo, né? Os teus pés parece que ficam tão conectados com a terra que te chama para a realidade, volta para cá, volta para a terra, sabe? Se empodera, levanta a cabeça, bota o teu pé no chão, porque você está viva, você está encarnada, e é aqui e agora que você tem que viver. Isso, para mim, assim, foi muito forte, e foi aonde eu realmente acabei me decidindo a trazer o Alvorecer de Luz para cá, e aqui eu já inaugurei ele com a Umbanda, né? Eu já trouxe a Umbanda junto, quando trouxe a casa para cá, para Araruama. Mas realmente é algo que é muito importante a gente sentir, né? Vamos lá, então. A influência africana. Não. Estou aqui, desculpa. Sincretismo e particularidades, Umbanda, Candomblé e a herança africana. A Umbanda é uma religião afro-indígena brasileira, e a estrutura da sua coroa mediúnica reflete essa fusão. O culto aos orixás, por exemplo, é uma herança cultural e religiosa que a Umbanda recebeu, principalmente através do sincretismo com o Candomblé. É importante entender que, embora a Umbanda adote os orixás, há particularidades e diferenças em como eles são cultuados
e manifestados em comparação com as religiões africanas puras. Por exemplo, a distinção entre inquices, que são divindades da nação Angola no candomblé, e orixás, divindades da nação Nagô e Yorubá no candomblé, é complexa e rica. E a Umbanda integra essas forças de uma maneira própria, adaptando-as à sua cosmovisão. Essa complexidade torna a Umbanda única e vibrante. Ou seja, aqui fala justamente dessas particularidades que nós trazemos, sim, os orixás, né, dentro da Umbanda, mas de uma forma vista diferenciada, né, de cada complexidade das próprias linhas do candomblé, que mesmo o candomblé, eles fazem diferença da forma que eles veem orixás, né? A nação de Angola vê os inquices aos invés dos orixás, que são justamente aqueles desencarnados como eguns, né? E já a nação Nagô e Yorubá vê de forma diferente. E isso tudo a Umbanda foi trazendo a sua própria visão. Quando a gente for estudar sobre candomblé, isso vai estar bem mastigado para a gente conseguir entender. Desenvolvimento da coroa mediúnica, firmando os alicerces espirituais. O processo de desenvolvimento mediúnico na Umbanda não é apenas aprender a incorporar, é, acima de tudo, aprender a firmar e a equilibrar a coroa mediúnica. É o trabalho de assentar essas energias e entidades no campo do médium, tornando um canal robusto e seguro. Etapas do desenvolvimento e integração gradual. O processo geralmente segue uma lógica de gradualidade e assentamento. O foco inicial, tradicionalmente o desenvolvimento inicial da incorporação, foca primeiro nas linhas de caboclo, preto velho e crianças. Essas entidades são consideradas de direita e sua energia é mais acessível e sutil para o médium iniciante. Elas ajudam a limpar e elevar o campo do médium. A integração gradual de Exu e Pombagira. A firmeza das linhas de Exu e Pombagira, linhas de esquerda, geralmente ocorre após o médium já ter uma base sólida com as linhas de direita. Isso porque a energia dessas entidades é mais densa e lida com aspectos mais desafiadores da vida material e espiritual. O médium precisa de uma estrutura mediúnica e ética já estabelecida para trabalhar com elas de forma segura e eficaz. Cada etapa de firmeza é um ciclo de aprendizado e vivência. O médium aprende a diferenciar as energias, as formas de manifestação e os tipos de trabalho de cada entidade. O que eu quero falar sobre esse conceito? Por isso, eu iniciei falando muito mais do que desenvolvimento mediúnico, nós trabalhamos o desenvolvimento humano, porque aqui, quando se fala dessas etapas de desenvolvimento, né, traz a forma que seria mais leve, mais consciente para o médium, se desenvolvendo caboclo, preto velho, criança, antes de Exu e Pombogira. Sendo que nós percebemos em trabalhos de desenvolvimento e também em todo o processo do que o nosso planeta vive, do que a nossa sociedade vive, que justamente as linhas de Exu e Pombogira, elas são muito mais afinadas, mais próximas ao médium que está em desenvolvimento. É muito mais fácil o acesso num desenvolvimento. É claro que a criança também se aproxima muito rápido, né? O preto velho também, o caboclo também, a gente percebe isso com facilidade, mas não vemos essa diferença no caso de que Exu e Pombogira tenham mais
seja mais desafiador, tenha mais dificuldade para se aproximar da energia do médium. Por quê? Justamente porque, energeticamente, Exu e Pombogira, eles trazem uma energia muito similar ao do homem encarnado aqui, nesse planeta, nesse momento que nós vivemos. Então, assim, esse processo de desenvolvimento mediúnico, na nossa casa, é feita na mesma graduação, na mesma forma de sentir, né? E a gente percebe que Exu e Pombogira se aproximam muito, muito fácil, muito rápido, como a gente sabe que a gente está falando aqui dessa base da coroa, né? Mas quando a gente fala de malandro, é uma energia também muito leve, muito fácil para o desenvolvimento mediúnico, porque é muito mais similar àquilo que se vive, né? Na realidade, principalmente no Rio de Janeiro, com todo o processo de desenvolvimento mesmo de cada um. As práticas recomendadas para o assentamento da coroa. Aqui, quando falo em assentamento da coroa, gente, lembrando sempre, né? É esse desenvolvimento mediúnico, é qual guia que está assentando primeiro, que está chegando primeiro. Então, assim, não se deve fazer um desenvolvimento só de Exu e Pombogira. Não, a gente vai trazendo, né, o caboclo, o preto velho, as crianças, e conforme a gente vai percebendo, e é como na nossa casa nós fazemos, né, aquilo que nós falamos, o desenvolvimento de orixás, a forma de sentir é diferente. Então, isso é muito bom também a gente fazer esse trabalho juntamente com os médiuns, porque nitidamente o médium começa a identificar, a perceber realmente a diferença energética dentro da mediunidade. Para que a coroa mediúnica se firme de forma sólida e equilibrada, são recomendadas práticas contínuas e disciplinares. Ciclos de firmezas específicos. Muitos terreiros realizam ciclos de firmeza específico para cada entidade da coroa. Por exemplo, ciclos de 7 dias dedicados à firmeza do caboclo, onde o médium realiza rituais, orações, banhos e se conecta com essa energia. A firmeza diária, além dos ciclos específicos. A firmeza diária é fundamental. Isso pode incluir a oração, né, o anjo da guarda, conectar-se com a sua própria centelha de proteção, prece aos guias da coroa, diariamente fazer uma oração, saudação a cada uma das entidades da sua coroa, pedindo a sua proteção, orientação, que se manifeste com luz. Pequenos rituais de firmeza pessoal, acender uma vela, queimar um incenso, fazer um banho, descarga. Aqui ele está trazendo que existem casas que, quando é a semana daquele desenvolvimento, daquele guia, se faz o ciclo de 7 dias, ao invés de só tomar o banho de erva e fazer a sua firmeza no dia do desenvolvimento, né, como a nossa casa orienta. Existem casas que se faz isso todos os dias fazem essa conexão. Todos os dias você faz uma firmeza, você faz um banho de erva daquele guia, você acende a sua vela, você se conecta, você reza, você entra em conexão com aquela energia. Ou seja, você faz isso numa ritualística de 7 dias, para, no dia do desenvolvimento, você trabalhar com desenvolvimento com o caboclo, no caso, né? Com cada um específico. Cursos específicos e aprofundamento. Participar de cursos e estudos que abordam em profundidade cada linha de trabalho pode acelerar o processo de compreensão e de firmeza. Conhecer a história, os arquétipos e as formas de atuação de cada entidade fortalece a conexão. O serviço constante no terreiro. A prática contínua no terreiro, seja incorporando, camboneando ou auxiliando nas atividades,
é a forma mais eficaz de firmar a mediunidade. É no fazer que o aprendizado se consolida. Compreender e firmar a sua coroa mediúnica é um passo crucial para o desenvolvimento responsável, para a segurança espiritual do médium e para a plena atuação como um canal de luz na Umbanda. É o reconhecimento da sua equipe espiritual, de seus alicerces vibracionais, que o acompanharão e o sustentarão em toda a sua jornada mediúnica. Alguém aí, nós vamos entrar no próximo, ética e responsabilidade na prática mediúnica. Eu não sei vocês se alguém conhece ou já conheceu alguém que fosse um médium antigo dentro da Umbanda, um médium já né, de trabalho, né, de muito tempo dentro da Umbanda, que não trabalhasse com essas linhas que são realmente a nossa coroa mediúnica. Caboclo, Preto Velho, Criança e Exu e Pombagira. Todos vocês, todos os médios que vocês conhecem trabalhavam ou trabalham com esses. No passado, a gente via muito. Vocês sabem, né? Eu sou casada pela segunda vez, eu fiquei viúva, e o pai do meu primeiro marido, ele trabalhava, ele era um pai pequeno, até numa casa, mas ele só trabalhava com 2 guias. Ele não trabalhava, ele não incorporava, justamente, ele não incorporava Preto Velho, ele não incorporava, ou melhor, ele incorporava Preto Velho e Exu. Ele não trabalhava nem com caboclo, nem com criança, nem com mais nada. Ele só trabalhava com Preto Velho e trabalhava com Exu. Eu conheci também uma pessoa, também no passado, também muito antiga, já de dentro de Umbanda, que ela só trabalhava com a cabocla dela e a pombagira. E nunca tinha incorporado outro guia, e não incorporava outro guia. Porque justamente, como a gente diz assim, antigamente, né, tinha muito aquela forma de se iniciar os terreiros, muitas vezes no fundo do quintal, dentro de casa. E tinha muitos médiuns que não desenvolviam e não desenvolveram. E tinha aquele guia que chegou até ele, né, que ele acabou incorporando em um lugar ou outro, mas aí começou a fazer benzimento, a rezar em casa, chamar um ou outro, e ficou com aquela vovó anos e anos e anos trabalhando. Ou então ficou com aquela pombagira anos e anos trabalhando, com aquele preto velho, com aquele caboclo. E isso antigamente acontecia muito. Isso é o quê? A falta desse desenvolvimento mediúnico, né? Fala, Sandra. Você levantou a mão? Mãe. Oi, então, mãe, tudo bem? Bênção. Eu conheci um médium que, na casa dele, ele só atendia com a mulambo e com a padilha. Isso na casa dele. E conheci uma outra médium que ela só incorporava o vovô Joaquim. Ela era benzedeira também. Quer dizer, eu tive esses 2 casos, porém, eles faziam isso na casa deles e não em nenhum centro. Então, mas eles participavam de algum centro, não? O que tinha Padilha, ele tinha um contato com o centro, ele visitava. Esporadicamente, ele ia lá e ele trabalhava quando ele visitava. Mas ele não fazia parte da casa, na realidade. Antigamente a gente via muito isso, sabe? Assim, não havia esse cuidado desse desenvolvimento mediúnico realmente, para que pudesse ir organizando, né, alinhando essa coroa mediúnica, porque senão é como a gente estudou lá, né, que falou um pouco antes,
traz um desequilíbrio. A gente precisa desses pontos, são como os pilares do nosso caminhar mediúnico. Então, é realmente necessário esse desenvolvimento mediúnico, né? É isso. Tá, vamos lá, vamos continuar, então. A ética e a responsabilidade na prática mediúnica, a base da conduta umbandista. A mediunidade, em sua essência, é uma ponte entre mundos, um canal sagrado para o fluxo de energias e informações. Justamente por essa natureza poderosa e pela influência que exerce sobre a vida das pessoas, a prática mediúnica exige uma conduta pautada por uma ética rigorosa e uma profunda responsabilidade. O desenvolvimento mediúnico não se limita ao fenômeno em si, mas abrange de forma indissociável o aprimoramento moral e a vigilância constante do médium. É a ética que garante a pureza do canal e a seriedade do trabalho. Os preceitos, a limpeza energética, a disciplina e o respeito ao sagrado, muito além do castigo moral. Os preceitos são um conjunto de orientações, restrições e práticas que visam preparar o médium energeticamente, emocionalmente e mentalmente para o trabalho espiritual. Longe de serem meras proibições moralistas ou castigos divinos, eles têm um propósito funcional e energético muito claro: sacralizar o corpo do médium, sutilizar o seu campo vibratório, reforçar o vínculo com o sagrado e manter o foco nos objetivos espirituais. Os preceitos atuam em 3 dimensões do indivíduo: no corpo espiritual, energético, no campo emocional e no campo cognitivo, que é o racional. Essa atuação multidimensional dos preceitos é o que os torna tão eficazes. Eles não são impostos para gerar culpa, mas para otimizar o canal mediúnico. Os preceitos mais comuns incluem a abstinência da carne, geralmente 24 horas antes. O propósito: não se trata de uma questão moral ou de que comer carne seja pecado. A razão é puramente energética e metabólica. A digestão da carne é um processo mais demorado e exige uma grande quantidade de energia metabólica do corpo. Essa energia que seria utilizada para o processo mediúnico, incorporação, sutilização do campo, manipulação de energias, é desviada para a digestão. Para o trabalho mediúnico, é vital que o médium esteja com a sua energia vital disponível e não sobrecarregada. Recomendação: uma alimentação leve, à base de saladas, frutas, legumes e grãos no dia anterior e no dia de trabalho. Lembrando aí também, né, que essa abstinência também, nós já estudamos sobre isso anteriormente, e fala também sobre aquele momento onde o médium ele fica focado no trabalho mediúnico. Então, esse processo de também estar se abstendo de fazer uso de algo que para ele era natural, é uma forma de você também estar cultuando, pensando, cuidando do sagrado, né? Você está abrindo mão de algo, você está ali se preparando realmente. Isso traz comprometimento também ao médium. A abstinência sexual, geralmente 24 horas. O propósito: a energia sexual é uma das mais poderosas e magnetizadoras do ser humano. Ao ter relações sexuais, o campo energético do médium se mistura intensamente com a energia do parceiro. Essa energia de terceiros, por mais amorosa que seja, pode permanecer no campo do médium por até 24 horas, criando um ruído vibracional que dificulta a incorporação e a conexão pura com a entidade. O objetivo é que o campo do médium esteja o mais limpo e focado possível,
sem outras interferências energéticas. Não é uma questão de o sexo ser impuro, mas da sua intensidade vibracional. A abstinência alcoólica, o propósito álcool, além de afetar o corpo físico, o fígado e o cérebro, contamina o campo energético e o metabolismo do médium. Ele gera uma poluição energética que pode dificultar a sutilização do campo e a capacidade de limpeza energética. Não se trata de que o álcool atrai espíritos ruins, embora o desequilíbrio causado por ele possa tornar o médium mais vulnerável, mas de manter a clareza vibratória e a lucidez necessária para um trabalho mediúnico responsável. Evitar discussões e conflitos. Propósito: emoções negativas como raiva, mágoa, irritação, estresse, envolvimento em conflitos geram ondas vibracionais muito densas e desarmônicas. Essas energias pesam no campo emocional e mental do médium, tornando um canal menos claro e menos receptivo às energias elevadas. O preceito visa manter a paz interior e a harmonia vibracional. Dormir cedo e bem na véspera. Propósito: sono de qualidade é fundamental para a recuperação e regulação da energia metabólica e do campo energético. Uma noite bem dormida recarrega o médium, deixando-o mais disposto, lúcido e com a sua energia vital plena para o trabalho. E os banhos de ervas. O banho de erva é uma prática ritualística que atua diretamente no campo sutil energético do médium. As propriedades vibracionais das ervas realizam uma limpeza energética, descarregando miasmas e energias densas, e preparam o campo mediúnico para a sintonização com as entidades. Ele potencializa as interações fluídicas e é um complemento essencial, mas não substitui os outros preceitos, especialmente a abstinência sexual, pois a energia sexual tem uma densidade que o banho de ervas, por si só, não consegue remover completamente. Vocês estão percebendo que se repete muito, né, sobre todos esses processos. É porque a gente está falando de desenvolvimento mediúnico, a gente está falando daqueles médiuns que chegam novo no terreiro, que estão começando o seu caminho mediúnico, né? E todos esses processos aqui, desse desenvolvimento mediúnico, é algo que o médium ele precisa realmente aprender não que só não pode, não devo, não, ele precisa entender o porquê, ele precisa entender até porque ele vai ser um veículo de informação para aqueles outros que chegam. Então, a importância de se repetir muito determinadas coisas é justamente para que a gente tenha isso como um conhecimento já armazenado no nosso cérebro, sabe? Já guardado em nós do porquê de cada uma dessas situações. E assim mesmo, portanto que a gente estuda, portanto que se fala, ainda existem muitos médiuns que não se preocupam com isso. E muito mais do que cada uma dessa ritualística é o tempo que você para justamente se dedicar a essas ritualísticas. Então, tem muita gente que defende a tese de que todas essas coisas já estão indo por água abaixo, porque o que importa é o pensamento do médium, é o médium ser do bem, é o médium ser bom, porque não adianta nada fazer isso e fazer aquilo outro assim, e fazer aquilo outro assado. A pessoa foge também de um propósito que todos esses processos são processos onde você está parando a tua vida lá fora, parando a correria do dia a dia, para você focar no seu comprometimento, no seu compromisso com a espiritualidade. Então, assim, é o momento onde você bota o teu pé no freio, é o momento onde você sai da correria para você preparar o seu banho de erva, para você acender a sua vela, para você evitar discussões, problemas, situações, para você deixar de beber, para você, ao invés de ir para aquela festa no dia anterior, você realmente entrar no silêncio, você se conectar, você buscar. Então, assim, o propósito é muito maior do que todo esse passo a passo que diz aqui, né? O desconforto proposital e a evolução.
Os preceitos, ao tirar o médium da zona de conforto, geram um desconforto proposital. Esse sacrifício ou disciplina reforça o compromisso do médium com o sagrado e com o trabalho. No início, pode ser difícil, mas com o tempo e a prática, o médium desenvolve uma maior blindagem energética e uma maior capacidade de gerenciamento do seu campo. A prática dos preceitos auxilia no amadurecimento mediúnico, e cada médium pode, ao longo da sua jornada, testar os efeitos e adequar-se à sua realidade, sempre sob a orientação do dirigente. Em umbandas mais africanizadas, os interditos podem ser ainda mais extensos, dependendo do objetivo do trabalho. O animismo, a mistificação e o atravessamento, distinguindo as nuances das manifestações espirituais. Uma das maiores ansiedades dos médiuns em desenvolvimento é um desafio para os dirigentes. É discernir a autenticidade das manifestações. É crucial compreender as diferenças entre o animismo, que é o inconsciente, a mistificação, que é intencional, e o atravessamento, que é uma mistura, pois cada um exige uma abordagem diferente. Animismo, a sombra da vontade e a desejosa manifestação do eu. O que é o animismo? O animismo ocorre quando uma pessoa acredita genuinamente que está incorporando uma entidade, mas, na realidade, está manifestando a si mesma. Seus próprios pensamentos, desejos inconscientes, conhecimentos prévios ou até mesmo sua própria personalidade de forma alterada. Não há intenção de enganar. O médium está, de fato, em um estado alterado de consciência, mas a manifestação é predominantemente sua. Como isso ocorre? Geralmente, é um fenômeno comum em médiuns iniciantes, com um forte desejo de incorporar, ou naqueles que, por insegurança ou impaciência, tentam forçar a incorporação. O desejo de que a entidade se manifeste é tão grande que a própria mente do médium preenche o vazio, criando a ilusão da incorporação. Sinais. A entidade pode falar o que o médium já sabe, ter as mesmas opiniões do médium, reagir a estímulos da mesma forma que o médium em estado normal, ou não demonstrar uma personalidade coesa e diferente. A abordagem. O animismo não deve ser visto como algo aterrorizante. Ele indica o forte desejo da pessoa de participar e de se conectar. O dirigente deve saber identificá-lo com carinho e orientar o médium para o autoconhecimento, a disciplina e a entrega. Um bom desenvolvimento mediúnico, com foco no discernimento, ajuda o médium a superar o animismo, aprendendo a abrir espaço para a verdadeira entidade. O que a gente precisa entender em relação ao animismo? Inicialmente, em estágio inicial de incorporação, de desenvolvimento mediúnico, é natural a fase do animismo. Por quê? Porque o animismo, a pessoa não tem a intenção de enganar, mas, na realidade, ela ainda traz muito dela. Então, isso é natural acontecer nesse processo, como nós vamos falando, que é onde eu dou muito esse exemplo, falo muito para vocês, né? É como a gente está fazendo uma autoescola. São durante todas aquelas 10 aulas que a gente tem que fazer na autoescola, que a gente está ali no volante, mas tem do lado da gente ali alguém que comanda o carro. Então, quando o médium começa a incorporar,
ele entrega esse volante ali para o caboclo, mas é ele que está ali comandando, porque ele ainda não tem total confiança naquele caboclo para ele soltar o corpo dele e a mente dele para aquele caboclo dirigir sozinho. Ele simplesmente está ali do lado, ele está ali perto. Por que o professor, não, como é que é na autoescola? Até esqueci. Instrutor. Instrutor, isso. O que o instrutor está fazendo ali do lado? Os pezinhos dele estão ali. Ele está ali em todo momento, ele pode direcionar aquele carro. Por isso que ele está ali e ele coloca do lado dele uma pessoa que nunca pegou no volante. E ele começa a fazer esse trabalho. Até essas 10 aulas, 15 aulas, essa pessoa realmente confiar, saber, o outro vai, aos poucos, tomando a autoconfiança e vai poder dirigir aquele carro sozinho. Então, o médium ele faz a mesma coisa com o guia. Quando ele começa a incorporar, ele vai entregando o corpo dele, a mente dele, devagarzinho, mas ele está ali do lado. Então, assim, isso é um processo de animismo. E quando que isso vai passando? Justamente aquilo que, mais uma vez, eu volto a falar, eu iniciei lá falando. O desenvolvimento mediúnico, ele precisa estar junto com o desenvolvimento humano, um desenvolvimento de autorresponsabilidade, um desenvolvimento onde você também vai desenvolvendo a sua disciplina, a sua responsabilidade, a sua moral, os seus valores, conforme você vai cada vez mais buscando estar preparado para que, sim, lentamente, você vai entregando os pensamentos, o seu corpo, todo o teu processo para que aquele guia, para que aquela entidade realmente esteja sozinha operando ali, né? É como se você se colocasse realmente do lado ali, à parte, para que aquele guia pudesse trabalhar. Então, assim, o animismo não é uma mistificação, não é a intenção de enganar. E é justamente por isso que os médiuns iniciantes são tão inseguros no sentido da incorporação. Porque como eles sentem tudo, eles veem tudo, eles ouvem tudo, e a preocupação deles de não querer enganar, de não querer estar mentindo, e eles acham que se eles estão dando vazão àquilo, aquilo é uma mentira, muitos deles bloqueiam, muitos deles se seguram, no caso, sentem toda a energia, sentem aquela vibração, mas impedem aquela incorporação, justamente porque tem essa insegurança. Só que a mediunidade é um desenvolvimento, assim como o instrutor da autoescola, é um processo de conhecimento para aquilo. Então, a gente precisa ter o quê? Ter todas essas disciplinas, todo esse preparo, toda essa confiança, e quanto mais você tem essa disciplina, esse preparo, e essa busca de estar realmente muito consciente, mais você vai entregando. E aí é onde eu digo, né? Quando médiuns já com mais tempo, médiuns já no processo desenvolvido, naturalmente, esse médium, ele é como se ele apagasse a mente dele naquele momento que ele percebe que é o momento de incorporação. Então, é como se ele fechasse as cortinas, ele saísse de cena para que deixasse que aquela energia, que aquele guia pudesse realmente entrar em cena. Então, ele faz isso com naturalidade, coisa que o médium em desenvolvimento ainda não faz, porque ainda tem a preocupação, mas, mais uma vez, lembrando, sim, existem pessoas que vão ficar todo o tempo no animismo, que vão ficar todo o tempo num processo como esse, sim, se forem pessoas irresponsáveis, se forem pessoas sem disciplina, se forem pessoas que realmente não levem o sagrado com essa seriedade e responsabilidade, pode sim ter médios que incorporam há 10 anos e que continuam ainda num processo de animismo.
mas, com certeza, essa pessoa não está dentro de uma casa de muito tempo. A gente vê isso, sabe o quê? E muito médico que pula de galho em galho. Muito médico que hoje está nessa casa, amanhã está naquela, amanhã está naquela, amanhã está naquela, amanhã está naquela, depois está incorporando em casa, incorpora para brigar com o marido, incorpora no botequim, incorpora para falar para o filho o que quer falar. E quer dizer, a gente vê isso. Infelizmente, a gente vê isso. Pessoas que usam da sua mediunidade para interceder, interferir nos processos que ela mesma gostaria de interferir, que ela mesma gostaria de falar. Como a gente sabe de casos que, quer dizer, o marido e a mulher brigam, o guia vem para fazer as pazes no casal. Pois é. É triste, mas é verdade. É processo de animismo? É processo de animismo, sim. Mistificação. Alguém quer falar alguma coisa sobre animismo? Vamos para a mistificação. A fraude deliberada e a deturpação da fé. O que é? A mistificação, ao contrário do animismo, é uma fraude deliberada. Ocorre quando uma pessoa finge estar incorporada, simula o transe ou inventa mensagens e ações com o objetivo consciente de enganar, manipular ou obter alguma vantagem. Atenção, poder, dinheiro, prestígio. Como isso ocorre? O mistificador não está em transe mediúnico, ele está atuando. Pode imitar os trejeitos de uma entidade, inventar histórias mirabolantes ou fazer promessas falsas. Os sinais: falta de coerência nas mensagens, entidade muda de opinião radicalmente, profere discursos incoerentes com a linha de trabalho, comportamentos claramente interesseiros, exigências financeiras abusivas ou atos que denigrem a imagem da Umbanda e das entidades. Abordagem: a mistificação é um problema grave e antiético. O dirigente precisa ter discernimento para identificar e agir com firmeza, protegendo a casa e os consulentes. Pessoas que mistificam não devem ser mantidas em posição de destaque e, se persistem, devem ser afastadas. Na realidade, essas pessoas que a gente percebe com essa índole, precisa, sim, tomar muito cuidado dentro dos terreiros, né? Porque a gente sabe e tem em todos os lugares, né? Pessoas que agem assim, que usam, né? Daquilo de dizer que está incorporado para pedir coisas aos outros, né? Eu soube de uma história de um malandro que pediu um relógio para ele e depois se viu o médium andando com o relógio por todo o local. Então, assim, são fatos que a gente fica sabendo por aí, né? Mas, enfim, acontece de pessoas, né, de guias pedir coisas para ela, de pedir coisas, né, e a gente vê que são os médiuns que estão ali. Então, é uma casa de umbanda séria? Não, com certeza não é. Né? Uma casa que tem seriedade, a gente evita até de qualquer tipo de presente, qualquer tipo de algo que, se quer dar algo para algum guia na casa, dê velas para que sejam acesas, dê cesta básica para que seja distribuído. Né? Atravessamento mediúnico, a mistura sutil e a intervenção do ego. O que é? O atravessamento ocorre quando a entidade está genuinamente presente e manifestada, mas o médium, de forma consciente ou inconsciente, interfere na comunicação ou na ação da entidade, misturando suas próprias ideias, crenças, vaidades ou emoções com a mensagem espiritual. Não é fraude, mas é uma impureza no canal. Como ocorre? Pode ser por vaidade. O médium quer que a entidade diga algo inteligente ou que reforce a sua própria opinião. Ou por insegurança.
o médium tem medo de errar e tenta completar a fala da entidade. Por crenças pessoais, o médium corrige a entidade para que ela se encaixe em sua visão de mundo. Ou por controle excessivo, o médium não se entrega totalmente e filtra a mensagem. Sinais. A entidade pode travar a fala, hesitar, ou a mensagem pode começar a ter a cara do médium, perdendo a fluidez e a essência da entidade. Abordagem. O atravessamento é um desafio comum na fase de firmeza. O dirigente deve orientar o médium a desenvolver a humildade, a entrega e o discernimento. O médium precisa aprender a silenciar o ego e a ser um canal o mais puro possível. Um bom trabalho de autoconhecimento e de limpeza interna é fundamental. O foco para o médium e para o dirigente deve ser sempre o aspecto positivo e transformador das comunicações espirituais. Se a mensagem e a ação da entidade promovem acolhimento, cura, libertação e auxílio, então a manifestação é benéfica. Não se fixar em provas extraordinárias ou em performances espetaculares, mas na qualidade ética e caridosa do trabalho. Mais uma vez, isso aqui volta a lembrar daquilo que eu falei, né? O desenvolvimento humano. O médium precisa estar olhando muito para ele, para a mudança dele, né? A falácia da mediunidade forte, a essência da potência espiritual além do espetáculo. A sociedade contemporânea, infelizmente, é seduzida pelo espetáculo, pelo show, pelo que é visualmente impactante. Essa mentalidade se infiltrou na percepção da mediunidade, criando um mito da mediunidade forte, atrelada a manifestações físicas exageradas, a trejeitos caricatos, a vozes impostadas ou aos movimentos acrobáticos. No entanto, essa é uma falácia, e a verdadeira potência mediúnica reside em aspectos muito mais sutis, profundos e significativos. Acrobacias e performances espetaculares podem ser enganosas. Qualquer pessoa com boa condição física pode realizar atos impressionantes. A capacidade de um médium em transe de fazer piruetas, de emitir gritos estridentes, de bater no peito com força ou de ter movimentos bruscos, não é, por si só, um indicador de qualidade ou força mediúnica. Muitos desses atos podem ser resultados de animismo, o médium inconscientemente exagerando a manifestação por desejo de impressionar ou por não conseguir discernir o limite, a mistificação, o médium simulando para chamar atenção, o excesso de energia descontrolada, uma manifestação desorganizada por falta de disciplina ou de lapidação, a condição física. Alguém com bom preparo físico pode imitar esses movimentos sem ter mediunidade alguma. A verdadeira potência mediúnica é definida por qualidades que tocam a alma, transformam vidas e promovem o bem, e que só se aprimoram com o tempo, a dedicação e o autoconhecimento. O que realmente define a qualidade e a potência mediúnica? A essência de uma mediunidade forte e qualificada reside em fluidez e clareza da comunicação. O canal mediúnico é limpo e as mensagens da entidade chegam de forma inteligível, coesa, direta e sem distorções ou ruídos do médium. Não há atropelos na fala, hesitações desnecessárias ou misturas de vocabulário. A mensagem é clara e compreensível. A assertividade na orientação e profundidade dos conselhos. A entidade, através do médium, é capaz de identificar o cerne da questão do consulente, oferecendo conselhos precisos, relevantes e com profundo impacto. As palavras tocam a alma.
indicam caminhos viáveis e promovem insights transformadores. Não são frases genéricas, mas orientações cirúrgicas. Carisma no acolhimento e capacidade empática. A entidade manifestada irradia o amor, a compaixão e uma capacidade genuína de acolher a dor alheia. O consulente sente-se compreendido, amparado e amado, independentemente da forma ou dos trejeitos da entidade. Essa capacidade de gerar conexão empática é vital para o trabalho de caridade. Potência na ação e eficácia mágica. Quando a entidade realiza um passe, um benzimento, um trabalho de descarrego ou de quebra de demanda, há um resultado perceptível, uma transformação energética ou material na vida do consulente. As ações das entidades são eficazes, promovendo cura, libertação ou desbloqueio. A coerência com a linha de trabalho. A entidade se manifesta de forma coerente com o arquétipo da sua linha. Caboclo, Preto Velho, Exu, sem misturas ou descaracterizações. Ética e conduta elevada. A entidade sempre se pauta por princípios de amor, caridade, justiça e respeito, jamais incentivando o mal, a vingança ou a manipulação. É fundamental ressaltar que a qualidade mediúnica não é constante no início da jornada. Gente, é importante guardar isso, tá? É fundamental ressaltar que a qualidade mediúnica não é constante no início da jornada. Ela pode variar de dia para dia, dependendo de diversos fatores, o estado físico e emocional do médium, o ambiente energético, a força do trabalho no terreiro. No entanto, com a prática consistente, a disciplina, o estudo e o autoconhecimento, essa qualidade se torna mais estável, mais profunda e mais fluida ao longo do tempo. Portanto, ao invés de buscar o espetáculo, o médium deve focar na pureza do canal, na intenção de servir e na lapidação constante de si mesmo. A verdadeira mediunidade forte é aquela que silenciosamente ou com eloquência transforma vidas e leva a luz do divino ao coração dos necessitados. Mais uma vez, pegando em tudo que eu estou falando nessa noite. O anjo da guarda e Ori, compreendendo conceitos espirituais e sua aplicação na Umbanda. A Umbanda, em sua rica e diversificada estrutura sincrética, absorve e ressignifica conceitos de diversas tradições religiosas. 2 desses conceitos, o anjo da guarda e o Ori, são de fundamental importância para a compreensão da proteção e do direcionamento espiritual do médium, embora possuam origens e nuances distintas. O anjo da guarda na Umbanda, a proteção que inspira, origem e conceito. O anjo da guarda é um conceito que tem suas raízes profundamente fincadas na tradição judaico-cristã. Ele se popularizou no cristianismo, onde é crido que cada indivíduo recebe um anjo celestial que o acompanha desde o nascimento, com a missão de protegê-lo, inspirá-lo ao bem e guiá-lo em sua jornada terrena. Na Umbanda, especialmente nas vertentes mais sincretizadas e populares, o conceito da anjo da guarda mantém uma presença significativa e é frequentemente incorporado à prática. As funções e atribuições na Umbanda, embora muitas vezes idealizado como um guarda-costas, que interfere diretamente em todos os eventos da vida, sua função é mais sutil e respeita o livre-arbítrio. Manter uma conexão espiritual. O anjo da guarda atua como um elo constante com o plano superior,
irradiando luz e energia para o indivíduo. Oferecer inspirações positivas em momentos de dúvida, desafio ou tentação. O anjo da guarda pode sussurrar inspirações, intuições ou ideias que direcionam o indivíduo para o caminho do bem, da retidão e da sabedoria. Auxiliar no desenvolvimento espiritual. Ele acompanha o processo de aprendizado e crescimento da alma, oferecendo amparo e proteção nas esferas sutis. O anjo da guarda não interfere diretamente no livre-arbítrio ou nos processos naturais da vida do indivíduo. Ele não remove as consequências de nossas escolhas, mas nos inspira a fazer melhores escolhas. Ele não evita todas as dores, mas nos ampara nas dificuldades. Na prática umbandista, apesar de algumas vertentes mais africanistas da Umbanda buscarem eliminar elementos cristãos, o conceito de anjo da guarda é muito forte em muitos terreiros. É comum ouvir entidades como pretos velhos, caboclos ou baianos aconselhando os médios e consulentes a firmar o anjo da guarda. A firmeza do anjo da guarda é uma prática essencial que visa potencializar o campo energético e espiritual do indivíduo, elevando sua vibração e fortalecendo a sua proteção. Isso pode ser feito através de orações específicas, acendimentos de velas, banhos de ervas ou firmezas em ponto de forças no terreiro. Fizemos um estudo falando sobre o anjo da guarda, né? O nosso anjo. O nosso eu sou, é a nossa conexão com o Criador. É o nosso eu maior, é o nosso eu divino. A divindade interior e a consciência pessoal. Origem e significado. Ori é um conceito ancestral e profundo, oriundo da tradição iorubá, que tem ganhado cada vez mais espaço e compreensão em algumas vertentes na Umbanda, especialmente aquelas com maior influência africanistas. No panteão iorubá, Ori é considerado uma divindade, um orixá, de extrema importância, pois é a essência do nosso ser individual, a nossa cabeça, a nossa consciência, o nosso destino e a nossa força vital. Definição: Ori é visto como orixá pessoal, a parte divina em cada um de nós, intimamente ligada à consciência, à mente, ao intelecto e ao destino individual. Ele é a centelha divina que nos conecta diretamente ao Criador, Olodumare, e a outros orixás. Características do Ori: é uma divindade individual, diferente dos orixás da natureza, como Ogum, Oxum, Xangô. Representa a própria consciência e a capacidade de escolha e raciocínio. É considerado o intermediário mais direto entre o indivíduo e outras forças espirituais. Sem um Ori firmado e bem cuidado, a conexão com os outros orixás e guias podem ser comprometidas. Ori na prática espiritual. O culto a Ori é visto como uma forma extremamente eficaz de desenvolvimento pessoal e espiritual no contexto iorubá e nas umbandas que o adotam. Promove conexão consciente com a própria consciência. Reforça a importância de se autoconhecer, de cuidar da mente, das emoções e dos pensamentos. Auxílio no desenvolvimento de virtudes e alinhamento espiritual. Ao cuidar do Ori, o indivíduo busca alinhar a sua vontade pessoal à vontade divina, desenvolvendo virtudes e elevando sua conduta. Guia moral interno. O Ori é um guia que nos alerta sobre nossas ações e escolhas, funcionando como uma espécie de bússola moral interna. Anjo da guarda versus Ori. Diferenças, semelhanças e sobreposições. Apesar de suas origens distintas, ambos os conceitos possuem um propósito fundamental semelhante: a proteção e a orientação do indivíduo. As principais diferenças. Na origem cultural, o anjo da guarda é judaico-cristã.
O Ori é Yorubá. A característica, a natureza, o anjo da guarda, a entidade, é uma entidade externa ao indivíduo, um ser divino ou espiritual, e o Ori, o aspecto divino da própria consciência do indivíduo. A função principal do anjo da guarda, proteção, inspiração, amparo. No Ori, guia interno, consciência, destino, conexão com a divindade. Semelhanças e sobreposições. Ambos são vistos como forças de proteção e orientação espiritual no caminho do indivíduo. Tanto o anjo da guarda quanto o Ori são considerados importantes no processo de desenvolvimento mediúnico e espiritual, pois ajudam a afirmar o campo do médium e a sutilizar sua sensibilidade. Em algumas práticas umbandistas, dependendo da linha doutrinária do terreiro, um conceito pode substituir o outro, ou serem vistos como complementares, atuando em diferentes esferas de proteção e do direcionamento. A prática na Umbanda moderna, diversidade e importância no desenvolvimento mediúnico. A Umbanda, por ser uma religião sincrética, é inconstante, saudável, transformação, apresenta diferentes abordagens em relação a esses conceitos. Umbanda tradicional e sincretizada tende a manter o conceito de anjo da guarda e suas práticas de firmeza. A Umbanda africanista pode priorizar o culto ao Ori, buscando uma conexão mais direta com as raízes africanas e, por vezes, afastando-se de elementos considerados colonizadores, como o anjo da guarda. As abordagens híbridas, algumas vertentes incorporam ambos os conceitos, vendo o anjo da guarda como uma entidade protetora externa e o Ori como a divindade interna que precisa ser cuidada e desenvolvida. Independentemente da abordagem, tanto o anjo da guarda quanto o Ori são considerados relevantes no processo de desenvolvimento mediúnico. Eles auxiliam na firmeza espiritual do médium, contribuem para o processo de sutilização e sensibilização espiritual e são frequentemente envolvidos em rituais de desenvolvimento, pois a proteção e a clareza da cabeça do médium são essenciais para que ele seja um canal seguro e eficaz para a espiritualidade. O mais importante é que cada médium e cada terreiro encontrem o caminho que melhor ressoa com a sua jornada e com os fundamentos da casa, sempre visando o crescimento e a conexão com o divino. Nós vamos parar por aqui hoje. O próximo estudo é Quebrando os Tabus. Vamos falar um pouquinho sobre isso na nossa casa, sobre o anjo da guarda ou sobre o Ori, né? A nossa casa não utiliza muita terminologia Ori, né? É algo que realmente vem mais de uma origem africana. Nós não temos muito o uso desse culto ao Ori, vendo o Ori como um orixá. Mas vocês perceberam que, dentro desse estudo, a gente faz uma similaridade entre essas duas energias. Porque como é que, na nossa casa, foi direcionado e foi trazido para nós como ensinamento, né? através dos nossos guias. É uma nomenclatura diferente, justamente porque vem de povos diferentes, de sociedades diferentes. Mas, na realidade, o objetivo, o vínculo, a energia que nós conectamos em nós através da nossa fé é a mesma. O anjo da guarda é trazido para nós como a ideia daquele anjo protetor, como se ele viesse de Deus, ele viesse desse poder maior para nos proteger, para nos amparar, para cuidar de nós, para nos orientar, né? E o Ori na visão, né, africana, é aquela energia que nos liga com esse Criador. Então, é aquilo que nos chama a estar nos conectando, nos purificando,
nos transformando cada vez mais para que a gente esteja mais perto de Deus, mais perto de Olodumare, do Criador. Ou seja, se nós formos parar para pensar, um dia eu escutei do vovô assim, não importa se a energia está vindo de lá para cá ou se está indo daqui para lá, vocês vão ter que fazer o caminho. Na realidade, essa presença do eu sou, que é o que a gente trabalha quando a gente faz, né, o nosso recolhimento do anjo da guarda, que nós chamamos assim, né, damos essa nomenclatura, mas todo tempo nós vamos trazendo ali, através dos mantras que usamos, das palavras que usamos, essa conexão com essa força maior do eu sou, porque nós entendemos que um dia voltaremos para essa essência. Nós somos centelhas desse Criador, nós somos pontos de luz desse grande farol, dessa grande luz, e voltaremos para essa grande luz. E esse anjo da guarda, ou o Ori, essa energia que nos liga, ela, na realidade, é a energia que está nos conectando a essa força maior. Então, como nós vemos, respeitando, é claro, né, a judaico-cristã, que vem da ideia do anjo da guarda, lá da Igreja Católica, respeitando essa visão dos africanos, da ideia de se pensar do Ori como um orixá à parte, mas que vem nos dizer que temos que estar olhando para nós, buscando a nossa consciência, o nosso autoconhecimento, cuidando disso para que a gente possa se conectar, e, na realidade, entendemos que essa linguagem é a mesma. O objetivo, realmente, é cuidar da nossa transformação, né? Como o vovô fala tanto na nossa casa, a palavra da nossa casa, cuidar da nossa transformação, fazer esse movimento de realmente estar olhando muito para a nossa consciência, para que possamos estar expandindo e cada vez mais nos conectando com essa energia maior e precisando menos dessa proteção, desse amparo, desse auxílio, porque quanto mais crescemos, né, mais nós vamos tendo essa facilidade, essa felicidade de estar conectada a essa energia maior. Alguém quer falar um pouco aí sobre isso? Hoje está todo mundo mudo? Tudo bem, Arerã? Repetimos bastante as coisas, deu para pegar tudo? Deu sim. Nós fechamos aí realmente isso, né? No próximo estudo a gente já vem quebrando tabus, que já fala de uma outra parte dentro da Umbanda. Já fala sobre algumas mudanças, algumas coisas que vamos precisar estar olhando. Vamos para estar encerrando. Hoje Carol não está aqui, né? Que Carol que fala muito. Vamos fazer a nossa leitura, então, das nossas cartas para a semana. Vamos pensar aí na pergunta que nós queremos, né, estar trazendo para nós, ou simplesmente olhar como será a nossa semana, né? Que venha uma semana aí leve. Vamos identificar agora qual o direcionamento. Lembrando que a carta número 1 será essa. A número 2 é a carta do meio. E a carta número 3 é essa última carta aqui, do meu dedo mindinho. Vamos lá.
Vamos vibrando agora na nossa pergunta, né? Respirar e identificar, assim, como nós queremos nos conectar, como será realmente. Quem escolheu a carta número 1, saiu a carta dos pássaros. E os pássaros vêm falar para nós que será uma semana que nós precisamos estar mais comunicativos, falando um pouco mais, precisamos também estar atentos àquelas pessoas que estão em volta de nós que falam muito, porque os pássaros, ela é uma carta positiva, ela é uma carta que fala da comunicação, ela é uma carta que fala da alegria, mas ela também traz para nós o cuidado com os burburinhos, o cuidado com a fofoca. Não é uma carta que diz que vai se conquistar ou ter algo muito rápido, sabe? Essa carta, ela chama para nós a necessidade de repente, buscar alguém, estar junto de alguém, fazer comunicação, fazer contato, mas com cuidados. Os pássaros, ele fala de alegria, de coisas positivas, mas de atenção, de para onde essa comunicação vai nos levar. Então, assim, dentro de um ambiente de trabalho, essa carta fala para que a gente esteja atento, fala para que a gente tome um pouco de cuidado para não falar muito. A carta número 2, ela é a carta da foice. É a carta que vem falar de um momento que pode ser um momento desafiador, um momento de dor, um momento de que coisas vão precisar ser esclarecidas, vão precisar ser cortadas, vão precisar ser eliminadas. É um momento assim, essa carta nos diz que não será uma semana muito leve, muito fácil, mas também a gente só tem colheita se a gente corta aquilo que já cresceu demais, sabe? Aquilo que já perdeu o controle. Então, a carta da foice, ela fala da necessidade disso, da necessidade de cuidar mais, da necessidade de olhar mais para a situação, para o momento que a gente estiver vivendo, porque ela é uma carta que ela fala de atitudes, que fala de decisões, fala de momentos que será necessário. Então, a gente fala assim, é uma carta positiva ou negativa? A carta da foice, ela é trazida para nós como uma carta muito neutra, porque ela fala de dor, ela fala de informações que não serão muito positivas, que não serão, de repente, que vão trazer incômodo, vão trazer desgaste, mas ela nos fala justamente que a colheita só é feita se nós cortarmos aquilo que precisa ser cortado. Ou seja, se nós cuidarmos daquilo que precisa ser cuidado. Então, a foice chega no momento certo, no momento de realmente fazer essa limpeza, né? Ele nos chama para isso até. Até se houver algo para se resolver, para se decidir, para se fazer, essa carta fala assim, faça, está na hora de cortar, está na hora realmente de definir, porque mesmo não sendo muito fácil, é necessário. E a carta número 3 é a carta do livro. A carta do livro vem falar para nós que é uma semana que pede para que nós tenhamos atenção. Nós precisamos buscar mais conhecimento, nós precisamos nos dedicar mais ao trabalho, nós precisamos colocar foco naquilo que nós desejamos. Muitas vezes ela pode nos falar que nós vamos ter reencontros com coisas que já aconteceram, pessoas ou situações que vão precisar ser resolvidos. Será momento assim a carta do livro, ela fala muito para nós sobre sabedoria, sabe? O momento de buscarmos essa sabedoria,
para entender que muitas vezes são coisas que estão guardadas há muito tempo, que está parada há muito tempo, e que agora é o momento de ser esclarecida, de ser resolvida, de ser organizada, através, é claro, de consciência, de sabedoria. Não é o fazer por fazer. A carta do livro nos fala para a gente ter muito foco essa semana, sabe? Estar muito atento ao que a gente realmente vai fazer, ou vai decidir, ou vai viver. A gente precisa estar muito atento. Não é como aquela carta do pássaro que vai estar muita coisa falando, muito movimento acontecendo, muita situação acontecendo ali no entorno, e que pode gerar fofoca, pode gerar maledicência, pode gerar coisas que não se resolvam, porque fica na palavra, na palavra, na palavra. O livro não, o livro fala de solução, o livro fala de resolver, mas não fala de coisa rápida, porque fala de necessidade de sabedoria para saber fazer isso. Tudo bem? Vamos lá? Vamos nos preparar, então, para encerrar. Vamos colocar o nosso copo próximo de nós, ou vamos manter a nossa mente, né, conectada. Aonde está essa água? Se houver a possibilidade, vamos colocar a nossa mão sobre esse copo. Vamos respirar profundamente. Vamos estar buscando a presença dos nossos mestres, nossos amigos espirituais. Buscando a presença dos nossos guias de trabalho, para que possam estar fluidificando a nossa água. Vamos soltando o nosso corpo, relaxando, soltando o nosso ombro, nosso pescoço, prestando atenção na nossa respiração. Percebam neste momento, no ambiente onde vocês estão, sintam a energia que envolve. Perceba uma chama, uma luz, que irradia neste momento em cada um de nós. Queridos irmãos, o silêncio que envolve neste momento as vossas mentes sejam transferidas para a vossa alma, para que possam identificar a amorosidade que envolve a cada um de vós.
o lenitivo que cura os corações preocupados. Neste momento, frequências de luz estão fazendo todas as mutações nas suas células, moléculas e átomos. Estão sendo baixados DNAs de transmutações para que possam ser limpos seus corpos físicos, mentais e emocionais. Aqueles que neste momento trazem a preocupação em seus pensamentos, se conectem agora com a amorosidade que está sendo baixada em vossos corações. Coloquem toda a fé, toda a confiança na água que está sendo fluidificada. Estamos neste momento transmutando substituindo, regenerando e curando, eliminando processos pelos quais os corações estão envolvidos em sombras de desconforto, medo, insegurança. Em cada lar, neste momento, existe um irmão socorrista, retirando do chakra cardíaco, do plexo solar, toda a energia de pensamento, de sensação e sentimento deletério, que possa estar limitando a ascensão de suas almas. Respirem profundamente em 1, 2, 3. Ativando frequências de luz. Ativando frequências de luz. Ativando frequências de luz. Gratidão a Deus, Pai Criador, pela oportunidade que tenho de servir. A toda a egrégora que ampara este momento, aqui, agora. Ativando frequência. Swell-yon, Swell-yon, Swell-yon. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradecemos por este momento, pela paz que nos envolve. Possamos ser merecedores. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim eu peço a permissão de estar fechando este portão. Agradecendo pela oportunidade do estudo, do conhecimento,
que cada um de nós, dentro da nossa condição, do nosso merecimento, possamos ter sentido a vibração, a energia desse irmão que traz uma frequência de luz tão bonita, de cura. Beijo grande no coração de vocês, aqueles que vamos estar juntos quarta-feira, e outros que nos veremos daqui a 15 dias. Beijo, beijo, beijo.